Então vamos começar a falar sobre a análise de circuito em corrente alternada com capacitor, né? Para ver o que acontece aí. E o que nós temos de parâmetros nesse circuito que nós estamos vendo aqui na tela, tá? Nós temos como parâmetros, deixa eu pegar o laser. Aqui nós temos uma tensão aplicada, tá? Então essa aqui esse símbolo, né, corresponde a uma fonte de tensão alternada. Isso aqui poderia ser a tomada da sua casa, tá? A fase e o neutro aqui, tá? Esse Fzinho aqui embaixo representa a frequência desse sinal. Na nossa rede elétrica da nossa casa, a gente nem representa a frequência porque está subentendido, né? A frequência é sempre fixa. No território nacional inteiro é tudo 60 Hz. A gente tem aí em outras localidades, tipo o Paraguai, por exemplo, já tem uma frequência diferente lá, acho que é 50 Hz, se eu não estiver enganado, tá? Mas aí a gente nem se preocupa muito com a frequência porque é sempre a mesma no território nacional inteiro, então 60 Hz sempre, tá? Aí nós temos então a tensão que está sendo aplicada nesse capacitor, nós temos o XC, que é a reatância capacitiva, e nós vamos ter aqui uma corrente circulando nesse circuito, quando a gente fechar esse circuito. E tudo isso, tensão, resistência aí, que está meio mascarada como XC, e corrente, a gente pode associar com a famosa lei de Ohm, só que aqui ela está meio mascarada, né? A lei de Ohm que eu mostrei para vocês era a tensão era igual a corrente vezes a resistência, tá? Nesse caso aqui, nós temos a tensão do capacitor, a corrente, que é a mesma corrente do circuito, no lugar da resistência, nós temos a reatância capacitiva, que é chamada de XC, tá bom? Mesma lei de Ohm, então eu consigo, se eu tiver o valor do capacitor, eu consigo descobrir qual que é a corrente do circuito, que é o que a gente vai fazer agora. Dado esse circuito aqui, nós temos primeiro que calcular a reatância capacitiva, considerando que o capacitor é de 4,7 microfarads, a capacitância, né, 4,7 microfarads, e a tensão da rede elétrica é 127 volts por 60 Hz, tá? Quando eu estou dizendo aqui, ó, VCA igual a 127 volts, eu estou dizendo que essa tensão aqui é a tensão, o valor eficaz, tá? Quem não lembra, dá uma recordada aí na aula de corrente alternada, né? Aula de tensão alternada, que a gente fala sobre tensão eficaz, valor de pico, pico a pico e tudo mais, tá? Bom, a formulinha da reatância capacitiva, XC é igual a 1 dividido por 2 vezes π vezes a frequência vezes o valor do capacitor. Eu tenho todos esses parâmetros, é só substituir os valores e fazer o cálculo, tá? Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, XC é igual a 1 dividido por 2 vezes π, que é 3,14. A frequência desse sinal aí é 60 Hz e o valor do capacitor é 4,7 microfarads. A gente pode escrever com potência de 10, né? 4,7 vezes 10 elevado a menos 6. Ah, mas eu não quero escrever em potência de 10, né? Você pode fazer a conversão e escrever com um monte de zero aqui também, se você achar mais fácil. Vai dar 0,0000047 farads, tá? Essa é a conversão do capacitor de 4,7 microfarads, tá? Para farads. Eu acho mais fácil fazer com potência de 10, mas dá na mesma, o que você achar mais fácil, o cálculo vai dar igual. 4,7 expoente menos 6. Isso aqui eu multiplico por 60, multiplico por π e por 2, né? Estou multiplicando por... Tem π aqui? Tem π e multiplico por 2, tá certo? Esse valorzão aqui é o que está no denominador desse negócio aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar essa teclinha para ele tirar o inverso disso aqui, que vai ser 1 dividido por esse valor, tá? Isso aqui vai dar 564,5
379, que eu vou colocar vírgula 4. Então, XC é igual a 564,4 ohms. Esse é o valor da reatância capacitiva, ou seja, a resistência que esse capacitor oferece num circuito de corrente alternada. Então, na primeira parte da questão, a gente matou aí, que era só calcular o XC. Na segunda parte, deixa eu colocar o número 1 aqui, né? Na segunda parte, ele pede para calcular o valor da corrente eficaz do circuito. Bem, se eu estou trabalhando com tensão eficaz, a corrente que eu vou obter vai ser eficaz também. Então, não precisaria nem dizer que era corrente eficaz, tá? A lei de Ohm sempre vai ser tensão é igual a resistência vezes a corrente. Só que nesse caso a resistência do circuito é o XC, é a reatância capacitiva. Vou isolar a corrente, então vai passar o XC dividindo, vou substituir os valores, então a corrente vai ser igual a 127 volts de tensão eficaz, dividido por 564,4 ohms. Novamente, pegar minha calculadorinha, 127 volts, dividido por 564,4. Temos uma corrente de 0,225, ou 225 miliampere. Então, minha corrente I é igual a 225 miliampere. Beleza? Essa é a corrente eficaz do circuito. Se eu variar o valor desse capacitor aqui, o que vocês acham que vai acontecer com a corrente do circuito? É a mesma ideia do resistor, né? Lembra, a gente variava o valor do resistor, variava a corrente no circuito. O resistor estava limitando a corrente do circuito. Nesse caso aqui, o capacitor também está limitando a corrente do circuito. Ele também está variando a corrente do circuito. Se eu colocar um capacitor de capacitância maior, a reatância capacitiva aqui vai ser menor, né? Se eu colocar um valor maiorzão aqui, a gente vai ter um valor menor aqui, né? E, consequentemente, esse valor menor vai fazer com que a corrente no circuito seja maior, tá? Então, em outras palavras, se eu colocar um capacitor maior, a corrente vai ficar maior. Se eu colocar um capacitor menor, a corrente vai ficar menor também.